pegar aqui meu slide. Ah, tá aqui. Tá, beleza, pessoal. Aqui já deu já o sinal que está gravando. Então, eu vou deixar logo gravado aqui para todos uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E vamos, tanto na parte de álgebra, como na parte de geometria, vamos dar continuidade ao que foi trabalhado semana passada, tá bom? Então, vou começar aqui compartilhando o slide, né? Deixa eu compartilhar aqui o slide aqui com vocês. Deixa eu só localizar ele, tá aqui, beleza. Eu vou estar ampliando ele aqui, a tela, e aí eu vou estar... Queria que você, nesse momento agora, eu não vou estar conseguindo mais ver vocês, eu queria que alguém liberasse o áudio só para estar conseguindo visualizar aqui o slide, tá bom? Estão conseguindo visualizar o slide? Nesse momento eu estou sendo... Muito obrigado. Então, galera, na Matemática 1, ainda estamos trabalhando com estatística. Esse vai ser o tópico de Matemática 1 que nós iremos trabalhar ao longo, até a primeira prova, né? Tranquilo, a primeira prova desse semestre, ok? E agora, semana passada, a gente trabalhou aquela parte de gráfico, né? Que vocês viram tanto que é importante. Agora nós vamos para o outro lado da moeda, da estatística, que são, né, as tabelas, ok? Porque na estatística, geralmente, a gente organiza os dados de duas formas. Ou através de gráficos, ou através de tabelas, e é esse o objetivo da aula de hoje, mostrar para vocês as tabelas, tá bom? Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso slide, aqui eu estou apresentando para vocês uma tabela. Galera, por questão de norma, a própria ABNT, né, isso, a Associação, né, Brasileira de Normas e Técnicas, né, eles costumam organizar as tabelas. A tabela não é do jeito que você quer, não. Ela tem alguns critérios de organização. Ah, professor, eu vou pegar tudo, jogar ali do jeito que eu quero. Não é assim. Tabela tem que ter título, beleza? Se você fizer um trabalho científico, e nesse trabalho científico é várias tabelas, você tem que ordenar as tabelas, beleza? Porque aí você vai citar no texto, né? Tais informações estão melhor explicadas conforme tabela tal. Então, é muito importante o título, tá bom? Beleza? E aí você tem as informações, né? Cabeçalho, tal. E o que a maioria das pessoas erram em trabalhos científicos é exatamente a ausência do título numa tabela. Beleza? Às vezes colocam um título de uma forma aleatória, coisas que não fazem sentido. E o rodapé. O rodapé, assim como o título, é tão importante quanto, né? No rodapé você vai colocar informações adicionais, né? Da onde você coletou esses dados. Beleza? Então, vocês vão colocar informações complementares, ok? Tudo bem? Ah, eu peguei essa tabela na internet, então você vai colocar que você pegou da internet. Disponível em dois pontos, e aí você coloca o URL, o site que você pegou aquela tabela. Tudo bem? Então, aqui você, no rodapé, coloca informações adicionais. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre a distribuição de frequência. Então, a distribuição de frequência é um tipo de tabela que condensa uma coleção de dados conforme as frequências. O que são frequências? São as repetições, tudo bem? Tranquilo? Quando a gente for falar em moda, quando a gente entrar no trio MMM, né? Média, mediana e moda, a frequência, ela vai nos dar a moda, porque aquele que tem maior frequência é a nossa moda, tá bom? Já estou logo meio que adiantando aqui para vocês. Então, uma distribuição de frequência é isso, é você pegar as informações e aí na tabela você vai dizer que aquela informação apareceu tantas vezes. É a mesma coisa que eu chegar para vocês e perguntar, qual é a idade de cada um? Sei lá, 10 alunos têm 17 anos de idade. Aí eu coloco lá na tabela, na primeira coluna, idade, 17. Frequência, 10. O que é que eu estou dizendo? Que 10 alunos têm 17 anos de idade. Tem 8 que têm 18 anos de idade. Então, vou lá e coloco. Primeira coluna, a de idade, 18. Frequência, né? 8. Então, tem 8 alunos que têm 18 anos de idade. Tá bom? E aí, galera, nós temos a tabela primitiva, é onde tem, né, também conhecida como os dados brutos, né? É uma tabela ou uma relação de elementos que não foram numericamente organizados. Isso geralmente ocorre na primeira fase de uma pesquisa. Eu estou pesquisando aqui, e aí eu pergunto bem para vocês, qual a idade de vocês? Aí vocês vão colocar 17, 16, 18, entendeu? Então, os dados estão brutos, porque eles estão, né,
desorganizados, né? Isso, em termos numéricos, eles estão desorganizados. Tudo bem? Beleza? Então, é desse jeito que funciona. E aí, o que é que a gente tem que fazer quando os dados estão desorganizados? A gente faz um processo que se chama ROL. O ROL nada mais é do que a ordenação dos dados. Ou seja, é a organização. Professor, como é que a gente organiza os dados? Ou de forma crescente, ou de forma decrescente. Aí fica a critério de cada um. Não tem nenhuma norma que diz assim, sempre tem que ser crescente, sempre tem que ser decrescente. Não tem essa regra, tá bom? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar sempre no formato crescente, tá bom? Beleza? Então, vamos fazer aqui o rol desse exemplo, ok? Então, a gente primeiro, no olhômetro, a gente tem que identificar o menor número, o menor valor. Então, no olhar aqui, eu estou vendo que é o 41. Se alguém conseguiu ver algum outro valor aqui, menor do que 41, por favor, coloca aí, ou então libera o áudio, tá bom? Então, vou colocá-los em ordem com as suas respectivas repetições. Então, nós temos aqui o 41. E o 41, ele apareceu quantas vezes? Então, ó, eu estou vendo que o 41 ele apareceu uma, duas, três. Então, eu vou ter que escrever o 41 três vezes, tá bom? 41, 41, e vamos lá, vamos avançando. O próximo, tá faltando uma vírgula aqui, mas vou fazer aqui aquele velho armengo, é o 42. Eu estou vendo dois 42. Deixa eu riscar para eu não me perder. Ó, 42 e 42. Não estou vendo o outro, tá bom? Então, você vem aqui e coloca na sua tabela. 42. Ok? Próximo, vamos ver se tem um 43. Temos sim um 43 aqui. Deixa eu dar uma olhada se tem outro. Não estou vendo o outro. Eu estou vendo o próximo, que é o 44. Só tem uma vez aqui o 44. E depois do 44, nós temos o 45, que só Professor, o aparece senhor uma não vez. mudou o slide, a gente está vendo o anterior ainda. O anterior, eu estou riscando aqui o slide. Isso. Vocês estão Professor, não tá conseguindo A gente ver? está aparecendo. vendo a primeira tabela, o senhor não mudou. Aparece na primeira tabela, né? Deixa eu verificar aqui no compartilhamento. Tá, beleza. Estou vendo aqui agora. Só modificar aqui a forma de compartilhar. Eu vou compartilhar a minha tela inteira, que aí não tem como dar erro, não. Pronto. Porque como é PowerPoint, é melhor na tela inteira mesmo. Obrigado. E agora, melhorou? Tia, agora explica tudo de novo, porque eu não tava entendendo nada. Explico sim. Por Então, favor. ó, no slide anterior, deixa eu só voltar aqui minha tela. No slide anterior, eu estava explicando sobre a tabela. As principais informações de uma tabela, lógico que tudo que você insere nela é importante, mas o que muitas pessoas cometem erro é o título e o rodapé, tá bom? Beleza? Principalmente quando vocês forem fazer algum trabalho científico, ok? E o assunto que nós vamos abordar agora é a distribuição de frequência, né? Então, a distribuição de frequência nada mais é do que um tipo de tabela onde a gente vai, né, vai condensar, vai compactar a nossa coleção de dados. A gente vai inserir, em vez de eu colocar os dados de forma bruta, eu vou estar inserindo eles de uma forma mais organizada. Beleza? Então, nós temos os dados brutos, né, que nada mais são do que os elementos ordenados. É que eu chegar para vocês aí e perguntar agora, no bate-papo, qual a idade de vocês? Aí vocês vão começar a colocar 16, 17, 17, 17, 18, 17, 18, entendeu? Então, aí são os dados brutos. Então, toda vez que você pega os dados brutos, tem que fazer o rol. Professor, o que é o rol? É a ordenação dos dados. E é isso que eu estava fazendo aqui no slide. Eu estava colocando os dados em ordem, tá bom? Eu estava colocando aqui os dados em ordem. Aí eu parei aqui no 42, eu vi o 43, o 44 e o 45, sem repetição, tá bom? Eles não vi nenhuma repetição deles. Então, vou inseri-los aqui, ó. 43, 44 e 45. O próximo, se tiver, é o 46. Eu estou vendo um, 2. Eu tenho um 2,46 aqui. Beleza? Então, deixa eu lá riscar para a gente não se perder. É importante isso, né? Se você pegar uma sequência com muitos números, é importante que vocês risquem ela. Ok? Para vocês não se perderem. Não estou vendo o 47, muito menos o 48. Não estou vendo também o 49, mas nós temos o 50. Não é isso? Eu tenho um 50 aqui duas vezes, ó. Eu tenho um 50 duas vezes. Lembrando que se eu errar alguma coisa, por favor, me ajudem.
Ó, 50, 50. Beleza? 58 agora. Qual o próximo? 58 tem sequência. 58, né? Perfeito. Né? Depois do 50 tem um 51. Olha aqui o 51, danado. Olha aqui, ó, 51. Ah, não estou vendo aqui o 52, não estou vendo o 53, mas tem o 54. Então, vou colocar o 51, 52 e o 54. Então, lá vai. 51, 52 e 54. Como já foi dito, o 56 aqui tem? 55 não. Nem 56, 57, só estou vendo um. Como você já disse, o 58 repete. Então, duas vezes 58. Beleza? E, por último, o 60, que eu estou vendo duas vezes. Eu tenho 20 dados, é só conferir, ó, 3, 6, 9, 12, 15, tem 16 aqui em cima, mais esses 4 aqui, fecha meus 20 dados. Eu tenho 20 números aqui, tá bom? É sempre importante você fazer isso, porque se você esquecer um dado, principalmente quando a gente for trabalhar o próximo tópico da próxima semana, que é a média, moda e mediana, se você esquecer uma informação, errou a questão toda, tá bom? Perdeu a questão toda. Então, você não pode esquecer nenhum valor. Ok? Então, o rol é isso. O rol é você colocar os dados ordenados. Existem duas formas, crescente e decrescente. Eu sempre utilizo em formato crescente. Não existe nenhuma regra que obrigue as pessoas a fazer tudo em ordem crescente. Você pode deixar também no formato decrescente, tá bom? Do maior para o menor. Eu prefiro sempre colocar do menor para o maior, tá bom? Então, nos exercícios, eu vou trabalhar mais em torno disso aqui, ok? Mas isso não impede, tá bom? Isso não impede que vocês, né, façam no formato decrescente, ok? Até aqui, alguma dúvida? Infelizmente ficou no primeiro slide, né, quando estava explicando. Não, Tranquilo, né, essa não. primeira parte? Beleza, tá bom? Os dados brutos são aqueles dados da coleta. Organizou os dados brutos, esse processo se chama rol. Tudo bem? Então, vamos lá. Existem dois tipos de tabelas. Existem as tabelas de distribuição de frequências sem intervalos de classe, e existem as tabelas de distribuição de frequências com intervalos de classe. Tudo bem? São dois tipos de tabelas. Eu vou aqui completar a tabela com as informações da questão anterior, beleza? Eu acho que eu anotei num papelzinho, que aí não vai precisar ficar voltando o slide, tá bom? Eu anotei os números aqui num papelzinho, para que não fique voltando o slide, ok? Então, ó, deixa eu colocar aqui as informações. Então, o 41, ele apareceu 3 vezes. A frequência é a repetição. A frequência, ela é o quê? Ela é a nossa repetição, tudo bem? Ela é a nossa repetição. Então, vamos colocar aqui, ó. É a nossa repetição, tudo bem? Então, eu estou dizendo que o 41 apareceu 3 vezes. Em vez de eu fazer 41, 41, 41, eu coloco que o 41 apareceu 3 vezes, tá bom? O 42, ele apareceu duas vezes. O 43, ele só apareceu uma vez, assim como o 44 e o 45, ok? O 46, esse material aqui, ele está resolvido para vocês, já foi enviado de manhã. Eu vou estar enviando um outro que eu fiz uma pequena alteração, tá bom? Foi no texto da Matemática 2. O 46, ele apareceu duas vezes. Depois veio o 50, que apareceu duas vezes também. Ou 51, ou 52, ou 54, ou 57, o 58, que repetiu duas vezes, e o 60, que repetiu duas vezes. Galera, no total, isso aqui tem que dar 20. Tá bom? Isso aqui tem que dar 20. São 20 dados. A minha pesquisa foram coletados 20 dados. Então, o total é exatamente a soma dos elementos aqui da frequência, tá bom? Então, você vem aqui e coloca 20. Ok? Então, isso aqui é uma tabela de distribuição, tá bom? Tabela de distribuição de frequência sem intervalos de classe. É aquela tabela simples, onde de um lado você coloca a variável e na outra coluna, você vai colocar a frequência. Quantas vezes aquela variável apareceu? Tudo bem? Tranquilidade?
Vamos lá. Na distribuição de frequência com intervalos de classe, ok? Nós temos o seguinte, nada mais é do que um agrupamento dos valores em vários intervalos de classe. O que acontece? Percebam que a primeira tabela, ela não está uma tabela tão legal. Ela não está legal. Por quê? Nós temos aqui, porque qual é o objetivo de uma tabela, galera? Uma tabela, ela serve para condensar informações. Ela existe para simplificar, tá bom? Nenhuma tabela pode ser feita para dificultar. Tabela existe para facilitar as informações. Percebam que eu só tenho 20 dados, 20 informações. E a minha tabela ficou muito grande, galera. Essa primeira tabela, ela está uma tabela grande, não é legal. Falando de estatística, essa tabela ela não está legal. Então, eu só tenho 20 dados. E a minha tabela ela ficou com praticamente 15 linhas. Eu acho que aqui tem 15 linhas, se eu não me engano. Não é legal. E aí, galera, o que acontece? A estatística ela nos dá uma possibilidade que é de simplificar as informações, que é através da a tabela de distribuição de frequência com intervalos. Então, aqui, como é que eu faço? Primeiro, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, no próximo slide vai ficar melhor explicado, é entender essa nomenclatura. Professor, o que é isso? Pelo amor de Deus, o que é que significa esse T? Você está ficando doido, é? Está fazendo um T invertido? Galera, isso aqui significa o quê? Tá vendo essa barra? Aonde tem a barra, significa que está fechado. Fechado. E aonde não tem a barra, significa que está aberto. Você pode ter nesse formato, como também você pode ter nesse formato aqui também, galera, ó. Fechado, fechado. Professor, eu posso colocar as minhas informações aberto, aberto? Pode, cara. Tranquilo, é só colocar um traço. Professor, mas o que significa isso? Ó, agora meus dados estão em classes, estão em intervalos, tá bom? Classes, intervalos, ok? Classes, no caso é porque você está colocando os valores em intervalos, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui, galera? Ó, nós vamos colocar. O que é que significa esse fechado aberto? Significa que aqui eu só posso colocar os valores antes do 45. O 45 ele só vai ser inserido depois, tá bom? O 45 ele só vai ser inserido depois. Então, quantos dados eu tenho de 41 a 45, só que está fechado no 45, está aberto no 45, tá bom? Fechado no 41, aberto no 45. Então, quem vai entrar aqui? Vai entrar o 41, o 42, o 43 e o 44. Quantos elementos eu tenho aqui? 3 mais 2, 5, 6, 7. Ou seja, eu tenho 7 elementos, galera. Que vai de 41 até antes do 45, tá entendendo? É antes, não é até o 45, não. É até antes do 45. Oi? Pode repetir novamente? Qual é a dúvida? Então, acho que foi erro no microfone do aluno, viu? Ah, tudo bem, então. Pessoal, qualquer dúvida pode estar digitando que a professora Samanta, tá bom? Ela vai e coloca. Pronto, foi a Rani. Ah, tudo bem, então. Rani, sai da sala e entra novamente, minha filha, tá bom? Pode ser problema na sua conexão. Tranquilo, então. Tá ótimo. Vou seguir, professor. A Rani tenta reiniciar. Tá ótimo. Perfeito. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pode estar liberando o áudio, tá bom? Não vai estar interferindo, não, ok? Beleza? É muito importante a participação de vocês. Mesmo estando num formato remoto, é importante que vocês participem, ok? Então, se não estiver entendendo, por favor, libera o áudio, então digita aí, ok? Que aí um colega ou a professora Samanta pode estar fazendo a pergunta. Galera, então, o que significa aqui, ó? Fechado para 41, aberto para 45, ou seja, é antes do 45. Eu não quero ir até o 45. Eu quero tudo que está antes do 45. E você pode usar qualquer uma dessas nomenclaturas. O fechado, o aberto, o fechado, fechado. Você pode usar o aberto, tá bom? Tranquilo, galera. Tranquilo. Não tem nenhuma regra dizendo que só vai usar esse formato aqui, não. O importante é que vocês entendam. Ok?
Então, eu não posso inserir o 45, porque eu só quero as informações antes. Na próxima aqui, ó, eu quero de 45 até antes do 49. Então, quem vai entrar aqui? Esse cara e esse. 1 mais 2, 3 elementos. Agora eu quero do 49 até antes do 53. Então, quem vai entrar? Esse cara, esse aqui e esse. Aí você soma. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, são 4 dados que eu tenho aqui. Agora eu quero do 53 até o 57. Até antes do 57. Então, só vai entrar essa informação aqui, olha. Eu não posso inserir o 57. Professor, e se não tiver nenhuma informação dentro do intervalo? Coloca 0. Se de 53 até o 57 não tivesse nenhuma informação, você iria vir aqui e colocar um 0. Tudo bem? Como tem o 54, só apareceu uma vez, você coloca o 1. Agora eu quero do 57 até o 61, ou seja, daqui para cá, ué. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Perceba que o somatório aqui vai continuar sendo 20, tá bom? O somatório aqui continua sendo 20. Então, o que acontece? Professor, eu posso fazer sempre... Tem alguma regra que me diz que eu sempre tenho que usar intervalo sem classe ou com classe? Não existe essa regra. Eu só quero que vocês entendam que as tabelas existem para simplificação de informações. Se a tabela ficar muito grande, não é legal. É recomendável que você faça uma tabela de classes, tá bom? Beleza? É obrigatório? Não é. Mas o objetivo da estatística é simplificar e não complicar. Então, se a sua tabela ficar muito grande, é melhor você deixar no formato tradicional aqui, ó. É melhor você simplesmente só colocar as informações de forma alinhada. É desnecessário você fazer uma tabela. Se a tabela fica muito grande, é desnecessário o uso dela. Aí, o que recomenda é fazer uma tabela, não é isso? De distribuição de frequência com intervalos de classe, tá bom? E aí, agora eu vou listar para vocês alguns elementos que são importantes nas tabelas de classe e vou ensinar como fazer. Porque uma das questões, aliás, se não me engano, são 3 questões, é exatamente isso que eu vou pedir para vocês. Eu vou dar dados brutos, onde vocês vão fazer o rol, não é isso? Vão tirar algumas informações e depois construir a tabela. Se eu não me engano, são 3 questões que vão pedir a mesma informação ali, tá bom? Tranquilo? Depois eu vou estar mostrando para vocês. O que são as classes? São os intervalos de variação da variável e é simbolizado por i. Então, as classes são simbolizadas com a letra i. E o número total de classes, né, são simbolizados por k. Então, por exemplo, naquela nossa tabelinha anterior, tá vendo a nossa tabelinha? A nossa tabelinha k é igual a 5. Por quê? Nós temos 5 classes. Professor, como assim? 1, 2, 3, 4, 5. Professor, sou eu que crio as classes? Não, existe uma regra, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Percebam que as classes, ó, de 41 para 45 existem 4 valores entre eles. De 45 para 49 existem 4 valores. Isso é muito importante. Vocês nunca vão ver uma tabela assim, ó, de 41 a 45, de 45 até 50. Perceba que está quebrando a sequência. Não existe isso. A tabela ela tem que ser ordenada, ela tem que ser organizada, tá bom? Tranquilo? Então, o nosso K nada mais é do que o número total de classes. Então, no exemplo anterior, K é igual a 5. E na terceira classe, que é essa daqui, beleza? Nós temos o quê? Que o I é igual a 3, tá bom? Na terceira classe, aqui, ó, o I, ele é igual a 3, ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui é 4, depois eu vou fazer a correção, tudo bem? Então, apagando aqui. Limite de classes. O que são os limites de classes? São os extremos de cada classe. Né? É o menor número, é o limite inferior da classe LI. E o maior número é o limite da classe, né? Beleza? Ou seja, por exemplo, na primeira classe ali, vou pegar a mesma classe que ele deu como exemplo, a terceira.
o menor valor é 49 e o maior valor é 53. Tudo bem? Então, nós temos aqui que essa classe, ela possui, ó, você vai fazer o quê? A subtração, não é isso? Você vai pegar 53 menos 49. 53 menos 49. Ok? De boa? Então, isso você vai determinar o limite da classe. Então, no meu limite aqui são de 4 elementos. A amplitude, agora nós chegamos ao que realmente importa. Esse trecho aqui é o que eu vou cobrar mais ou menos uma questão. O que seria a amplitude do intervalo de classe? Né? É obtida através da diferença entre o limite superior. Por favor, não confundam essa primeira informação com essa aqui, não. Ok? Presta atenção, estou falando da amplitude do intervalo de classe. Eu estou falando da classe. Então, ela é a diferença, tá bom? Ela é a diferença entre o limite superior e o inferior. Então, se pegarmos 53, lá naquela classe, ó, que vai de 49 até 53, que é a nossa terceira classe, beleza? A nossa terceira classe, se pegarmos 53 menos 49, é igual a 4. A amplitude daquela classe é 4. Aliás, de todas, porque todas têm que ter a mesma amplitude, tá bom? Ok? Está dizendo bem aqui, ó, será igual em todas as classes, ok? Isso é muito importante numa tabela. O que é a amplitude total da distribuição? Agora é total. Aqui é do intervalo de classe e aqui é total da distribuição. É a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Galera, eu estou falando aqui para vocês que vai ser o 61 menos o 41. Tudo bem, pessoal? Ó, 61 menos o 41. Ou seja, é o maior valor da tabela menos o menor valor da tabela. Tudo bem? Então, vamos lá. E nós temos aqui também a amplitude total da amostra. É aqui também que muitos alunos, né, se atrapalham. Ó, aqui é da tabela, amplitude total da distribuição. Aqui é na tabela. Aqui é na tabela, ok? E aqui, galera, é da amostra, são dos dados, ok? Aqui você vai olhar para os dados. Então, a amplitude total da amostra é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da minha amostra. Vem para cá. Nós vamos pegar o menor e o maior valor. Então, vai ser 60 menos 41. Ok? Então, como vocês podem estar vendo aqui, vai ser o 60 menos o 41. Nós vamos ter o nosso AA. Ok? Aliás, o nosso, né? O nosso AA. Beleza? A amplitude total da distribuição é o AT. O AA é o total da amostra. Então, você vai pegar vou olhar para os seus dados. Olhe para os seus dados. Você vai pegar o maior valor menos o menor. O total da distribuição é da tabela. Ó, tá vendo aqui? Como é que eu quero que vocês memorizem? O AT é da tabela. E o AA é da amostra. Então, sempre, os dois é o maior menos o menor. Então, o da tabela é o maior valor da tabela menos o menor valor da tabela. E o da amostra, o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra. Tudo bem? Não confunda as unidades. E o ponto médio, isso aqui a gente vai usar muito quando a gente for trabalhar o MMM. Professor, o que é esse MM? É a média, a moda e a mediana. Quando a gente for mexer com esses três caras, numa tabela de classe, você só pode calcular eles se você determinar o ponto médio. Professor, o que é o ponto médio? É o ponto que divide o intervalo da classe. Então, por exemplo, aqui, ó, minha classe vai de 41 a 45. Quem seria meu ponto médio? Que eu vou chamar de PM. Então, você vai ver qual o valor que está no meio. Você pode fazer isso no olhômetro, como através de cálculos. Então, é só você calcular a média dos extremos. 41 mais 45 dividido para 2. Isso aqui é 86 dividido para 2, 43. Você pode fazer no olhômetro.
Perceba que de 41 para 45 são 4 valores. 4 dividido para 2 dá 2. Então, é só você pegar o extremo inferior e somar 2. 41 mais 2, 43. 45 mais 2, 47. Você pode fazer isso aqui no olhômetro. 49 mais 2, 51. Para que serve esse ponto médio? Esse ponto médio ele vai servir para média, moda e mediana. Quando a gente trabalhar com os 3 M's na próxima aula, se a sua tabela for com classe, você só consegue determinar eles se você tiver calculado o ponto médio. Tudo bem? Então, o ponto médio vai ser muito utilizado, principalmente na próxima aula. Ok? É exatamente aquele valor que está no meio, entre o limite inferior e o superior. Tudo bem? Entre o menor e o maior valor naquele intervalo. Então, isso aqui nós vamos usar principalmente na próxima aula. É só, caso você não entendeu, faça a média do menor com o maior valor. Como é que a gente constrói uma tabela de frequências? A gente vai organizar os dados brutos, primeiramente em rol. Galera, o rol é importantíssimo, ok? O rol é importantíssimo. Colocar os dados em ordem é muito importante. Então, primeira coisa que você faz é o rol. Em seguida, você vai determinar a amplitude amostral. Ou seja, você vai lá na amostra, vai pegar o maior valor menos o menor. Tudo bem? Então, você vai lá na sua amostra, né? Aqui já foi feito o rol, ok? Aqui já foi feito o rol. Então, você vai pegar, vai determinar o seu AA. Vai pegar o maior menos o menor. Isso aqui é igual a 19. Segura, terceiro passo. Vocês vão calcular o número de classes através da regra de Sturges. Galera, isso aqui, na verdade, é uma fórmula. A regra de Sturges, ela é uma fórmula, e eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos ver se eu acho essa fórmula aqui para vocês. Regra de Sturges, ela é uma fórmula. Eu coloquei no formato tabela, porque particularmente eu achei ela mais simples, tá bom? Eu achei ela mais simples, mas na verdade, ela é ensinada através de uma fórmula que envolve logaritmo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês. Vou botar aqui fórmula. Eu vou botar como imagem para ver se ela aparece aqui para vocês. Ela é uma fórmula que envolve logaritmo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que é essa aqui. Ali eu coloquei a tabela, vou mostrar para vocês como usar a tabela. Pronto, olha aqui. É essa fórmula aqui, ó. Você vai calcular o logaritmo da quantidade de elementos, ok? A quantidade de elementos que tem na sua tabela, o logaritmo na base 10, vezes 3,3, depois vai somar mais um. Mas para não trabalhar com logaritmo, eu optei por colocar aquela tabela ali para vocês, que é bem mais simples. Meu objetivo aqui não é complicar a vida de vocês, não. É simplificar, dá no mesmo, tá bom? Você usar a tabela e aquela fórmula ali. No nosso exemplo, n é igual a 20. Nós temos 20 dados, tá bom? Ok? N é igual a 20 dados. Ok? Então, na nossa tabelinha, nós temos o quê? Um total de 20 dados. Deixa eu só apagar aqui. Nós temos um total de 20 dados. Só, pronto. Calibrar aqui a caneta que está dando erro. Pronto, agora foi. Então, eu tenho 20 dados. E aí, como é que eu vou fazer lá na minha tabela? Ó, você vai fazer o seguinte. De 3, perceba que a minha tabela, ela é fechada, fechada. Tudo bem? Ela é fechada, fechada. Então, ó, como eu tenho 20 dados, galera, 20 está aqui, ó. 20 está aqui. De 12 a 22, vocês vão colocar 5 classes. Ok? Então, lá na nossa tabela, como eu tenho 20 dados, eu vou colocar 5 classes. Professor, se o senhor fizer uma pesquisa e achar 60 dados, aí você vem aqui na tabela, 60 está aqui, ó. Então, você vai ter que usar 7 classes. Beleza? Você vai ter que fazer 7 classes.
Tudo bem? Então, essa tabela, ela me dá uma quantidade de classes para que a tabela fique legal. A sua tabela de distribuição de frequência fique legal. Então, como eu tenho 20 dados, eu vou fazer 5 classes, como vocês podem ver aqui, na imagem. Tudo bem? Já fiz uma tabelinha com 5 classes. E agora, o próximo passo é achar o nosso querido aqui, ó. Decidido o número de classes, calcule, então, a amplitude do intervalo de classe. Você vai pegar a sua amplitude amostral e dividir pela quantidade de classes. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Né? Esse valor, esse H, ele tem que ser maior do que a nossa amplitude dividido pela quantidade de classes. Tudo bem? Tranquilo? Pela nossa quantidade de classes, que é o nosso Izinho. Ó, então, esse valor, ele tem que ser maior do que 19 dividido para 5. Galera, 19 dividido para 5 vai dar 3,8. Que número inteiro é maior do que 3,8? 4. Então, a distância de um número para o outro tem que ser 4. Então, a gente vai usar um H que é igual a 4. Professor, não entendi. Calma, calma. Primeiro, você vai fazer a sua amplitude da amostra. Maior menos o menor valor. De acordo com a quantidade de dados, lá na tabela você vai ter uma quantidade de classes. Como eu tenho 20 dados, 20 números, eu tenho que ter 5 classes. Tudo bem? Você vai pegar 19 e dividir por 5, para quê? Para achar a sua, ó, para poder calcular a amplitude do intervalo. Então, meu intervalo vai ter que ter 4 valores. É o maior valor inteiro, tá bom? É o maior número inteiro da divisão entre o AA, ok? E a quantidade de classes. Então, como é que eu vou colocar essas informações aqui na minha tabelinha? Presta atenção, ó. 41 mais 4, então vai ser de 41 até o 45. Aí, o que você finalizou, inicia na próxima. Tudo bem? Agora, se eu fizesse ela fechada aqui, aqui eu teria que iniciar com 46, tudo bem? A mais utilizada é essa daqui, ó. Então, ó, 45. 45 mais 4 vai até o 49. 49 mais 4 vai até o 53. 53 mais 4 vai até o 57. 57 mais 4, 61. E aí você coloca as informações conforme nós já fizemos, não é isso? Nós já preenchemos essa tabela aqui, ok? E aí você vai lá e diz a quantidade de valores, né? Então, até o 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes do 45, tá bom? Eu tenho 7 valores. De 45 a 49. 1, 2, 3, 3 valores. De 49 a 53. 1, 2, 3, 4. 4 valores. De 53 a 57. Ok? Só um valor. E aí, de 57 a 61, nós temos 5 valores, ok? Beleza? É assim que a gente constrói a nossa tabela. E as 3 primeiras questões vão ser em torno disso. Fazer o rol. E aí, você vai fazer a amplitude amostral para determinar quantas classes vai ter sua tabela, vai calcular sua amplitude e montar a sua tabela. Tudo bem? Então, vai ser a primeira, segunda e a terceira questão vai ser em torno disso, lá no exercício de vocês. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Tranquilidade? Pronto? Estão conseguindo visualizar? Ó, então lá no material de vocês, ó, lá no material de vocês, vocês vão ter a questão aqui, galera, ó, essa questão aqui, esses dados aqui é para vocês responderem a primeira, a segunda e a terceira questão. Ok? Então vocês vão fazer o rol, vão determinar a amplitude, a quantidade de classes, a amplitude do intervalo e montar uma tabela.
Então, tudo que eu ensinei, vocês vão fazer essas 3 questões. A quarta questão, ok? Eu vou estar comentando agora para vocês o que é uma frequência simples e o que é uma frequência, né, acumulada. Professor, o que é uma frequência simples e o que é uma frequência acumulada? Eu vou explicar esse assunto através dessa questão aqui, tá bom? Através dessa questão aqui. Então, algo que a gente vai usar muito, frequência simples e frequência absoluta. Então, acompanhe comigo, ok? Então, lá no material de vocês, eu vou explicar o que significa cada um dos tipos de frequência. O que é frequência simples, o que é frequência, né, acumulada e o que é uma frequência relativa, tá bom? Beleza? Então, a frequência simples, a acumulada e a frequência relativa. A frequência simples é tudo que eu já ensinei anteriormente para vocês. É aonde você vai colocar a quantidade de repetições, tá bom? São as repetições. Beleza? São as repetições. Professor, o que é a frequência acumulada, homem? O que é a frequência acumulada? É como a própria palavra já diz. É o acúmulo das informações. Então, você vai pegar a classe que você está, e somar com as anteriores. Então, por exemplo, aqui, ó, sempre a primeira classe vai ser igual. A simples e a acumulada sempre vão ser iguais, tá bom? Ok? E aí você vai acumulando, ó. Então, na primeira classe, eu tenho 4 elementos. Tudo bem? Na segunda classe, eu tenho mais 5 elementos. Então, eu já acumulei quanto? 9. 4 mais 5 é igual a 9. Então, você vai acumulando as informações. 9 mais 7, 16. Beleza? Aqui vocês vão completar a tabela no exercício. De novo, professor, não entendi. O que é essa bendita simples, frequência simples, e o que é essa bendita frequência acumulada? A simples é onde você coloca os dados, as informações, tudo bem? As repetições. A acumulada, então você vai colocando os acúmulos, ok? As acumulações. São as acumulações de cada classe. De cada classe. As acumulações de cada classe. Então, ó, a primeira classe sempre vai ser igual. Então, até a segunda classe, eu já tenho quantos elementos? 4 mais 5, 9. Até a terceira classe, eu já tenho quantos? 9 mais 7, 16. Aí vocês vão completando. 16 mais 5. Aí vocês vão completar a tabela, tudo bem? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Nenhuma. Nenhuma, né? A frequência relativa, existe a frequência relativa simples, deixa eu colocar aqui essa informação. Existe a frequência relativa simples e a frequência relativa acumulada. Aqui eu só coloquei a simples, tá bom? A frequência relativa simples, né? Como o próprio nome já diz, é a relação, é uma divisão. Então você vai pegar o quê? Eu vou transformar isso aqui como se fosse uma formulazinha. Então você vai pegar a sua frequência simples e dividir pelo total. Existe a frequência relativa como decimal e existe também a frequência relativa como porcentagem. Então você pode também pegar a sua frequência simples, dividir pelo total e multiplicar por cento, que aí você vai ter o seu percentual. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que o total é 32? Tá vendo que o total é 32? Então, nós vamos na primeira classe, 4 dividido para 32, vai dar aproximadamente 0,13, tá bom? Ok? Vai dar, se eu não me engano, vai dar 0,125. Como só usou 2 casas, ficou um valor aproximado. Tranquilo?
Então, aqui, ó, foi feita uma aproximação. 4 dividido para 33, para 32 dá 0,125, aproximadamente. Tá vendo que a terceira casa decimal termina em 5? Então, você tem que aumentar a segunda casa. Eu estou fazendo um arredondamento. Existem duas coisas na estatística. Uma é arredondamento, e outro se chama truncamento. Professor, que te acha é isso, homem? Arredondamento, eu já até ouvi. Agora, truncamento? Você tá é doido, é? Então, o que é arredondamento, pessoal? Como a própria palavra já diz, é arredondar as informações, né? É o valor aproximado. Então, quando eu quero aproximar duas casas, aí você olha para a terceira. Se a terceira casa for, né, maior do que 5, aí você aumenta um valor. Se for menor do que 5, você repete. Então, se fosse 1, 2, 4, aproximadamente 0,12. Tudo bem? No truncamento, eu quero que você faça um truncamento para duas casas. Então, você só repete 0,12. Você não arredonda. Você só vai até a segunda casa, não importa o que tem depois. Truncamento, você só pega os números, tá bom? Então, a frequência relativa é isso, pessoal. É dividir, tá bom? Só vão dividir. Nesse caso, não precisa colocar em porcentagem, não. Então, aqui é só fazer a divisão. Então, se eu pegar 5 e dividir para 32, isso aqui vai dar 0,16, tudo bem? Existe também a frequência absoluta relativa. A frequência absoluta relativa. Então, você vai pegar a frequência, né? Desculpa, a frequência acumulada relativa. Então, você vai pegar a sua frequência acumulada e dividir pelo total. Tudo bem? Ou então você pode simplesmente somando as porcentagens. 0,13 mais 0,16, 0,29. Pode fazer assim também, ok? Pode fazer o acumulado da frequência, né, relativa simples, tá bom? Então, a frequência relativa acumulada, você pode fazer com os dados da frequência relativa, né, absoluta, desculpa, simples, ok? E aí, vamos agora avançar para geometria analítica. Para finalizar esse tópico, agora aqui vai ser rapidão, tá bom? Geometria analítica. Então, na geometria analítica, nós vamos estudar o quê? A distância entre dois pontos. Professor, o que é a distância entre dois pontos? Perceba que eu coloquei no mapa duas cidades. Eu quero ir de A até B, eu vou ter um caminho a percorrer. Vocês já viram isso em física, né? Distância não é a mesma coisa que caminho percorrido. Não é a mesma coisa. Né? Caminho percorrido é a nossa realidade. Distância é o caminho direto, é aquela reta. Qual é a distância de São Gonçalo para Pecém? Eu teria que fazer uma reta. Tudo bem? Qual é o caminho percorrido? Aí você vai lá no GPS, tem vários caminhos. É lógico que você tem que obedecer os sinais de trânsito, né? Isso é aquela questão da direção, da mão. Não é o que você quer, a não ser que você esteja a pé, né? A pé, você pode ir até em linha reta. É só você passar por cima ali dos muros, né? Atravessar a Prejubaca ali nadando. Então, se você quiser ir em linha reta, beleza. A pé, tudo é válido, né? Tenta dar um jeito, né? De passar por cima, por baixo, tanto faz. Ok? Mas se você está num transporte, você tem que obedecer a sinalização. Você está fazendo um caminho percorrido. A distância é sempre aquela reta. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó. Então, a distância entre dois pontos é o comprimento do segmento de reta que liga dois pontos. Tudo bem? Então, é isso aqui que é que é a distância entre dois pontos. Não é esse caminho amarelo. É essa retinha de vermelho que eu estou colocando aí para vocês, tudo bem? Como é que eu faço para determinar? Qual é o cálculo, professor? Qual é o cálculo que eu tenho que fazer entre a distância entre dois pontos? Então, para você determinar a distância entre dois pontos, primeiro, você tem que ter as coordenadas dos pontos. Então, para eu determinar a distância de A até B,
eu tenho que ter as coordenadas de A a B. Então, eu tenho que ter as coordenadas aqui do ponto A. Meu ponto A vai ser x1, y1. Quais são as coordenadas do meu ponto A? x1, y1. Ok? Então, nós vamos ter aqui o ponto A, as coordenadas são x1, y1. E o meu ponto B, as coordenadas são x2, y2. Tá, professor? E como é que eu faço? É uma fórmula. Só que eu vou mostrar para vocês como é que é a fórmula. Ó, então, para vocês entenderem a fórmula, vocês teriam que ter prestado atenção na aula de Teorema de Pitágoras. Porque a fórmula, ela é um Teorema de Pitágoras. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Mas isso daqui, galera, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo. E para qualquer triângulo retângulo é válido o Teorema de Pitágoras. Tá vendo? Eu quero calcular essa distância aqui, galera, ó. Eu estou querendo determinar essa distância aqui. Tá vendo? Essa distância vai ser o quê? y2 menos y1. Tá vendo que essa distância é esse trecho aqui, ó? Vai ser y2 menos y1. E essa outra distância aqui vai ser o x2 menos o x1. Ok? Então, de acordo com o Teorema de Pitágoras, ó, lá no Teorema de Pitágoras, hipotenusa, cateto, cateto. Cateto 1 e cateto 2. O quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos catetos. Não foi isso que nós vimos no semestre passado? Então, pelo Teorema de Pitágoras, ó, usando o Teorema de Pitágoras, deixa eu colocar aqui. Peraí, que a caneta hoje está meio bugada. Então, ó, usando o Teorema de Pitágoras, temos, o que é que nós vamos ter aqui, galera? Nós vamos ter que a nossa distância ao quadrado, é igual a, tá vendo esse cateto aqui? x2 menos x1 é um cateto ao quadrado, mais y1 mais menos y2, deixa eu só corrigir aqui a fórmula, y2 menos y1 ao quadrado. E aí, galera, como aqui está ao quadrado, você pode fazer uma raiz. Então, a distância de AB vai ser essa raiz gigantesca, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa é a fórmula para determinar a distância em dois pontos. Professor, eu odiei essa fórmula, está muito grande. Aí você tem dois caminhos. Se você odiou essa fórmula, você tem dois caminhos. Primeiro caminho, pegar os pontos e colocar no plano cartesiano, e aí você usa o Teorema de Pitágoras. Segundo, fazer isso aqui, ó. Essa fórmula, ela pode ser escrita dessa forma aqui, variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Quanto foi que o x variou? Quanto foi que o y variou? Você calcula as variações ao quadrado e tira a raiz. Beleza? Então, vamos ver aqui uma aplicação? Eu vou usar as duas fórmulas, ok? Então, a distância de A a B é a raiz. Ok? Então, nós vamos pegar x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Professor, quem é x2, quem é x1? Bom, eu posso dizer que esse aqui é x1 e esse aqui é x2. Ou ao contrário, fica a teu gosto, tá bom? Eu posso dizer que esse aqui é o x2 e esse aqui é o x1, fica a teu critério. Como vai ser elevado ao quadrado, tanto faz. Qualquer número ao quadrado fica positivo. Então, quanto é 2, né? Menos 10 vai dar 2 mais 10, que é 12. Quando eu for elevar ao quadrado,
vai dar 144. Se eu fizer menos 10 menos 2, vai dar menos 12. Quando eu for elevar ao quadrado, vai dar 144 de qualquer jeito. Não tem para onde fugir, galera. Como está elevado ao quadrado, vai ser sempre positivo. Não tem para onde você fugir, não. Ok? Então, aqui, nós vamos ter, né, que a distância entre A e B será, eu vou pegar aqui a 2, eu vou pegar menos 10 menos 2 ao quadrado, mais, aí vou fazer do mesmo jeito, menos 2 menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos 12 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, menos 2 menos 3 menos 5. Tudo isso vai ficar 144 mais 25, porque 12 vezes 12, 144, 5 vezes 5, 25. Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de 169, que é igual a 13. Beleza? 13 o quê? Unidades de comprimento. Eu não tenho unidade aqui, tá bom? Então, unidade de comprimento. Então, tá aqui a nossa distância. Mas, professor, vem cá. Tem outra forma de eu calcular isso aqui? Tem. Você pode usar aquela fórmula que eu ensinei para vocês, ó. É a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Professor, como é que eu faço a variação? No olhômetro. Você vai fazer a variação no olhômetro. Pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro, tá bom? Vem comigo. Você tem R$ 2 e perdeu. Agora você está devendo 10. Presta atenção. Você está com R$ 2 e de repente está devendo 10. É sinal que você perdeu 12. Beleza? É sinal que você perdeu R$ 12. Porque você perdeu os R$ 2 que tinha e ainda está devendo 10. Então você está devendo 12. Beleza? Presta atenção agora. Agora a vez do Y. Eu tenho R$ 3 e de repente eu estou devendo 2. Então é sinal que eu perdi 5. E aí o restante é igual. Então, a variação de x é você fazer um menos o outro. Então, menos 10, menos 2, menos 12. Ou, se você preferir, menos 2, menos 10. Aliás, 2, né? Menos 10, que vai dar 2 mais 10, que é 12. A variação de y vai ficar como? Vai ficar menos 2, menos 3, menos 5. Ou, se você preferir, né? Você pode fazer também o 3 menos 2, que vai dar 3 mais 2, 5. É a variação de um número para o outro, galera. Quanto foi que variou meu x? Quanto foi que variou meu y? Aí fica a teu critério, tá bom? Beleza? E aí, a última questão, para a gente fechar nossa aula. Calcule o valor da coordenada x do ponto A, sabendo que a distância de A a B, né, B é esse aqui, ó, é 10. Beleza? Então, agora, ele nos deu a distância. Ele quer o quê? Ele quer agora esse valor de x aqui. Então, a distância de um ponto a outro é a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Só que, como eu quero calcular o meu x, eu vou elevar isso tudo aqui ao quadrado. Então, vai ficar assim a fórmula. Vai ser minha variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado, que é igual à distância ao quadrado. Vou deixar minha distância ao quadrado. Eu só uso a raiz quando eu quero calcular a distância, mas eu já tenho a distância. Então, ó, meu x variou quanto? De x para 4, variou x menos 4. Meu y variou quanto? 2 para 8, ficou 2 menos 8. E a distância? É 10. 10 ao quadrado. Aqui
você tem que saber um pouquinho de produto notável, galera. O que é x menos 4 ao quadrado? É x menos 4 vezes x menos 4. É aquela famosa regra. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. Você pode fazer também pela distributiva. X ao quadrado, menos 4x, menos 4x, mais 16. Beleza? Menos 4 dá menos 8. Produto notável, ok? Aqui, mais. Aqui vai ficar menos 6 ao quadrado, que é igual a 100, porque 10 vezes 10 dá 100. X ao quadrado menos 8x, mais 16, mais 36, e vou descer o 100. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado, menos 8x, 16 mais 36 vai dar 52, menos 100 vai dar menos 48. Galera, aqui você pode fazer o seu, né, a fórmula de Bhaskara. B ao quadrado, menos 4ac. Ou então você pode fazer aquela regra, que números somados dá 8 e multiplicados dá menos 48. Beleza? Você pode também fazer pelaquela regra. Ou então, se quiser, você pode fazer também pelo delta, tá bom? Então, delta, b ao quadrado, menos 4ac, beleza? Vai ficar 64 mais 192, né? Somando isso aqui, vai dar 256. E aí, nós vamos ter que o nosso x vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor de a. 8, então nós vamos ter aqui o nosso x', x duas linhas. X', 8 mais 16, 24, dividido para 2 dá 12. X duas linhas, vai ser 8 menos 16 menos 8, dividido para 2, menos 4. Então, o x pode ser 12, o x pode ser menos 4. Está aqui a nossa resposta, tá bom? Beleza? Então, aqui, galera, vou encerrando aqui a gravação. Vou salvar aqui o slide para que eu possa estar enviando para vocês esse material, tá bom? Então, vou encerrando aqui a gravação da nossa aula. Só um momentinho. Não esqueçam de fazer a frequência